livre para todos os públicos. Tema: religião. Sagrada de lidar com a palavra de Deus. Então olhe de novo para o capítulo 4 da carta aos Filipenses. E eu vou aproveitar poucos versículos aqui também para que pensemos, meditemos sobre a Escritura. A partir do verso 4 até o verso de número 8. Diz assim a versão que eu estou usando: regozijai-vos sempre no Senhor. Outras versões preferem a palavra alegria, não é isso? Alegrai-vos no Senhor sempre. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa moderação, ou a vossa equidade, ou o vosso equilíbrio, ou a vossa amabilidade conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma, ou inquietos. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Ou então seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Deus nos abençoe na compreensão da Escritura, na aplicação às nossas vidas, nesse chamado e convocação à obediência da vontade de Deus que está expressa na sua palavra. É natural neste mundo que jaz no maligno lidar de uma maneira inadequada com as tensões que são tensões naturais, inerentes à própria existência humana. O ser humano então é desafiado a lidar com essas coisas. Os filósofos, sobretudo contemporâneos, têm refletido sobre uma tensão histórica que existe entre o mal que eles chamam mal natural e o mal moral. E a questão filosófica básica que tem servido de espaço para discussões que não têm fim é como é que podemos lidar com as catástrofes que são catástrofes naturais. Friburgo passou por uma surpresa nesse sentido aqui, né? Por volta do ano 1700, 1750, por exemplo, houve um histórico terremoto de Lisboa, né? Que foi, ao longo do tempo depois, oportunidade para reflexão, né? As guerras, por exemplo, surpreendem a humanidade, porque elas se tornam realmente uma oportunidade da expressão da maldade humana, né? Em termos daquilo que nós podemos produzir para piorar as coisas, uma vez que a vida já não é fácil. E as questões básicas são: o que fazemos com aquilo que não podemos evitar? Uma questão de um tsunami, uma questão de uma chuva torrencial, às vezes, que traz estragos, como a morte, como dores, doenças. O que fazemos com aquilo que não podemos controlar? E todos os dias nós vivemos esta tensão. É por isso que nós, embora não conhecendo o futuro,
nós conhecemos, graças a Deus, aquele que é dono do futuro e aquele que tem o futuro em suas mãos. Nós não descansamos então na certeza de sabermos o que vai acontecer, mas nós descansamos na certeza de que aquele que permite ou faz ou promove os acontecimentos está cuidando de nós. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa epístola, os irmãos estão lembrados, não estava vivendo uma vida fácil. E esta é chamada, para muitos comentaristas bíblicos, esta é chamada a epístola ou a carta, a correspondência da alegria. Como é que alguém que não está vivendo uma vida fácil, tranquila, com as coisas todas em ordem, arrumadinhas sob seu controle, pode escrever uma epístola cujo tema principal, ou cuja essência é a alegria e a satisfação? Sabemos também que aqueles que receberam originalmente essa correspondência, aquela igreja, os nossos irmãos, também não viviam uma vida fácil. Muitos deles estavam lá no seu comércio, nos seus negócios, tendo que pagar mais de 80% do seu ganho para o império. E a coisa não era democrática, era efetivamente impositiva, era um regime totalitário. Tinha que pagar, não tem jeito, não se discute. Muitos deles estavam lidando com tensões em termos de perseguição, e era uma hostilidade mesmo para alguns deles. Era mais do que a hostilidade que eventualmente o seu vizinho tem em relação a você porque você é um crente, de não cumprimentar você, de não simpatizar com você, de não convidar você para ir à casa dele, ou então de não querer conversa com você. Era muito mais que isso. Eram vizinhos, e às vezes eram parentes e pessoas do seu relacionamento, que os traíam mesmo, e isso implicava às vezes em risco para a própria integridade física dessas pessoas. Eram direitos eventualmente que não eram cumpridos, eram contratos sociais que não eram cumpridos se você era um cristão. Essa não era uma situação fácil. E aí vem o apóstolo Paulo inspirado e diz: alegrai-vos, regozijai-vos. Mais do que isso, os irmãos estão lembrados que quando olhamos para essas primeiras expressões nesse texto que lemos, o que temos aí são os chamados imperativos, ou seja, são ordens. E ordem deve ser cumprida. Os imperativos devem ser obedecidos. Então, quando o apóstolo escreve isso inspirado por Deus, ele não está dando uma sugestão. E ele não está dizendo, se possível, quando possível, de vez em quando, alegre-se. Não. Ele está dizendo que é um imperativo cristão, é um mandamento da parte de Deus, alegrar-se. Sim, apóstolo, já entendi. Mas ele diz, regozijai-vos, quando? Sempre. Ficou mais difícil agora. Estar sempre alegre, sempre satisfeito, sempre em regozijo. Aí é demais. Mas aí ele diz, Jairo, no Senhor. Faz diferença? Toda diferença. Toda diferença. Eu descobri que o meu coração tem humor. Fica alegre, fica triste, o seu coração assim também? Ele vai e vem. Eu quero pontuar pelo menos 3 aspectos que tendem a mexer com o humor do nosso coração. Pessoas, coisas e circunstâncias. Podem repetir comigo? Pessoas, coisas e circunstâncias. Mais uma vez. Pessoas, coisas e circunstâncias.
descobri ao longo da minha caminhada cristã que os maiores problemas da minha vida têm nome próprio. E alguém pode dizer, não, pastor, o maior problema da minha vida é dinheiro. Mas se você for, vai perceber que tem um nome próprio. E alguém que não me pagou o que devia, tem um nome próprio. E alguém que não está me pagando o que deveria, tem um nome próprio. E alguém que pegou o meu dinheiro e não usou como eu gostaria, tem um nome próprio. Pessoas tendem a mudar o humor do meu coração. Às vezes temos grandes alegrias e no final das contas, um nome próprio lá. Às vezes temos grandes tristezas, no final das contas, lá está o nome próprio, lá está o nome de alguém. Às vezes é alguém que chega e nos enche de alegria, concordam comigo? Mas também às vezes alguém chegando alguém que vai e às vezes entristece o nosso coração. Da mesma forma alguns vão. Coisas também tendem a mudar o humor do meu coração. Quantos de nós que estamos aqui lembramos a primeira bicicleta? Né? Alguns lembram do primeiro carro, mesmo que não fosse zero. Que legal, não é? Quantos casados lembram aquele primeiro sofá da sala? Coisas. E antes de vocês casarem, vocês passaram lá na vitrine, né? Eu me lembro que eu e Miriam passamos lá na loja da Sears ainda, ali em Niterói. Dissemos, é aquele lá. O dia que conseguimos colocar aquele sofá lá em casa, nós vamos passar 2 semanas sem pedir nada mais para o Senhor, porque nós estaremos realizados. Porque o nosso coração também tende a ser colocado nas coisas. Quando lembram do primeiro carro, você também disse a mesma coisa, Senhor. Olha, se o Senhor der esse carro para a gente, aí nós estamos feitos, a nossa vida está completa, né? E aí você teve o primeiro carro. E até quem te vendeu disse, olha, ele tem uns problemas. Não é esse o carro dos meus sonhos, não tem problema. Você disse, Senhor, eu vou passar 3 semanas sem orar, sem pedir nada, porque deixa eu usar esse carro, né? O primeiro dia que você saiu, antes de chegar em casa, eu teve que orar ao Senhor, dizendo, o que eu faço agora? Porque ele enguiçou. Aquele sofá novo, ele não permaneceu novo. Circunstâncias, situações, às vezes estamos esperando um dia de sol, nosso vizinho está esperando um dia de chuva. E há uma tensão na eternidade. E aquele dia, aquele clima que esperávamos não vem, e o nosso coração tende a se alterar. Pessoas mudam. E graças a Deus, às vezes mudam para pior, mas muitas vezes mudam para melhor. Mas elas mudam. Coisas mudam. Situações, circunstâncias mudam. Mas Tiago diz, em Deus se quer a sombra de variação. Deus não muda. O mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, se queremos estabilidade de humor para o nosso coração, antes de tudo, a nossa alegria, o nosso regozijo precisa ser no Senhor. Não é que não vamos lidar com pessoas, não é que não vamos amar pessoas,
Não é que não vamos lidar com coisas, Deus nos dá coisas para usufruirmos delas. Nós acabamos de agradecer muitas dessas coisas. Isso é legítimo. Não é que sejamos indiferentes em relação ao clima e às circunstâncias e às situações. Não é nada disso. É que antes de tudo, a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso contentamento precisa ter uma sede, uma base sólida no Senhor. Então, a partir desse contentamento no Senhor, então eu posso lidar mais adequadamente os meus relacionamentos que se alteram. A partir desse contentamento no Senhor, eu posso lidar mais adequadamente com as coisas, quando elas vêm, quando elas vão. A partir desse relacionamento, dessa consolidação do humor do meu coração no Senhor, eu posso lidar com toda e qualquer circunstância. Eu preciso dizer todos os dias: Jesus é a minha alegria. Vamos dizer: Jesus é a minha alegria. Mais uma vez: Jesus é a minha alegria. É isso que nos coloca devidamente em condições de podermos transitar nessa vida com as implicações naturais daqui, mas sempre bem estabelecidos. Nós somos sensíveis, nós percebemos, mas nós estamos firmados. Eu gosto de dizer que quem ri com os santos ri melhor. Concordam comigo? Sim, porque nós temos o verdadeiro motivo, a essência dessa satisfação e desse contentamento. Quem sabe na vida de vocês, meus irmãos, igreja, às vezes pessoas decepcionam, às vezes pessoas faltam, às vezes pessoas se vão. Vamos lidar com isso, mas sempre a partir da alegria que temos no Senhor. Quem sabe, igreja, existem perdas de coisas, perdas materiais, prejuízos, mas o nosso coração não depende mais dessas coisas. Nós vamos nos alegrar no Senhor. Quem sabe as coisas mudam, alterações ocorrem, circunstâncias, situações, mas eu vou me alegrar no Senhor, e vou me alegrar sempre no Senhor. Eu preciso disso para viver a vida que Deus quer que eu viva efetivamente. Olhem para o próximo versículo. E aqui nós temos uma variedade de versões, não é? Nesta tradução. Versículo 5, de novo uma ordem, um mandamento, um imperativo, algo que não pode ser questionado. A única forma de reagir diante disso é obedecendo. O apóstolo diz: mesmo em meio a tanta turbulência, mesmo em meio a tantos desafios, mesmo em meio a tantos receios e ameaças, mesmo em meio a tantas pressões, seja a vossa moderação, ou a vossa equidade, a vossa amabilidade, o vosso equilíbrio, né? Algo visto, percebido, conhecido por todos os homens. Perto está o Senhor. Se há uma coisa que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida, é ao longo da nossa caminhada cristã, nos colocar no eixo. Nos colocar no eixo. Embora não pareça, creio, irmãos, eu sou melhor do que já fui. E para aqueles menos crédulos, eu sou no mínimo menos pior do que já fui. Deus está me colocando no seu eixo, no centro. Por que isso? Porque todos nós naturalmente tendemos ao desequilíbrio. Sim ou não? Sim.
Nós tendemos a ser 8 ou 80. Me lembro da época quando o Ivan, Vasti e Tiago, bem pequenos, vocês lembram que quase os três eram de colo. E lembro às vezes o Ivan sentado naquele banquinho guilhotina lá, né? Às vezes dormia, né? E era engolido pela cadeira, né? Mas quando eles eram pequenos, isso vocês também como pais sabem muito bem, nós dizíamos na hora da refeição: come, menino, come, guri, come, menina. E fazia aviãozinho, jato, depois, enfim, né? A gente ia inventando, né, meios de locomoção para levar a comida até a boca, e era difícil. Não queriam comer. Quando chegaram na adolescência, nós tivemos que mudar o discurso. Para de comer. É ou não? Ainda bem que eles não lembravam daqueles apelos, né? Porque todos nós tendemos aos extremos. Isso é uma das coisas que o pecado fez na nossa vida. Jesus vem, o Evangelho vem, a palavra de Deus vem para nos chamar para o equilíbrio e para a moderação. Mas Paulo diz, olha, não é simplesmente uma disciplina cristã pessoal. Ele está dizendo, as pessoas que estão à sua volta precisam perceber que você está buscando equilíbrio em Jesus. Precisam perceber. Toda vez que vou realizar batismos e quando tomamos a pública profissão de fé, né, algumas perguntas obrigatórias já ao longo do meu ministério. Né? Uma delas é, você mudou para melhor? A segunda pergunta é, os outros perceberam que você mudou para melhor? Porque a vida cristã precisa ser essa manifestação desta obra, desse trabalho que Deus está fazendo nas nossas vidas. Nós tendemos ao desequilíbrio na maneira como lidamos com o nosso tempo. Nós tendemos ao desequilíbrio na forma como lidamos com o nosso trabalho, com a nossa profissão, com as nossas atividades em casa. Há aqueles que trabalham demais, aqueles que trabalham menos do que deveriam trabalhar. Nós tendemos a esses desequilíbrios. Precisamos olhar para a nossa vida. E principalmente nas situações de tensão, nas situações de dificuldade, há uma tendência para irmos para os extremos. Perdermos a noção deste todo da obra de Deus e nos tornarmos radicais de um lado ou de outro. Paulo diz, calma. Que o seu equilíbrio seja um testemunho para o mundo de como é possível lidar nesta vida com todos esses problemas de uma forma moderada. A moderação nesse sentido não é uma fragilidade. A moderação aqui é prudência, sabedoria. Porque quem é moderado pode pensar mais, e pode pensar melhor, e pode tomar decisões, e pode fazer escolhas mais adequadas. Uma das coisas que vocês experimentaram aqui, naqueles dias difíceis, foi o pânico, foi a correria, e como foi importante em determinados momentos na administração desta crise, que alguém parasse para pensar um pouco, tivesse equilíbrio, moderação, para dar as indicações adequadas, para fazer as orientações necessárias, até mesmo para administrar o pouco que havia de provisão em todos os sentidos. O mundo precisa de moderação, concordam comigo? O mundo precisa de equilíbrio. E esse equilíbrio não virá a não ser através da vida de cada um de nós, nas nossas rotinas, no nosso dia a dia. Vamos obedecer ao Senhor, que a nossa vida seja uma vida equilibrada para a glória de Deus.
E o apóstolo Paulo entra numa questão difícil, séria. O que fazemos com a ansiedade? Alguém já ficou ansioso aqui? A ansiedade é mais do que aquela natural e responsável preocupação com as questões com as quais nós precisamos lidar. A Bíblia não nos chama, o cristianismo não nos convoca para uma vida irresponsável. Nós não concordamos com o poeta secular que diz: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não. A gente não é irresponsável. Até concordamos com o finalzinho do refrão, não é isso? Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Sim. Não é a vida que nos leva. É a graça que nos leva. É o projeto de Deus com o qual nós estamos comprometidos. Nem creia no poeta secular quando ele cantar: o acaso vai me proteger, né, enquanto eu andar distraído. Também não é verdade. Porque o acaso, em primeiro lugar, não existe. Em segundo lugar, o acaso, mesmo que existisse, não protegeria ninguém. O que nos protege é a providência divina. Então, se andar distraído, fique atento. Precisamos enfrentar aquilo que é natural para nós, que é o nosso excesso de preocupação, ou uma preocupação doentia com as questões da vida. Nós queremos ter uma preocupação responsável, mas não queremos adoecer por causa da preocupação. Isso a Bíblia chama de ansiedade. Temos médicos aqui presentes, e todos nós já temos descoberto, constatado, que nós não fomos constituídos, nós não fomos construídos para andarmos ansiosos. A nossa carroceria não suporta. Ela começa a ranger. É um peso que não suportamos. Ela começa a trincar. Não é mesmo, doutor? Ela não suporta. Então nós não fomos construídos para ficarmos ansiosos. Nós fomos construídos, todos nós, todo ser humano foi construído para depender de Deus. Convença-se disso. De maneiras que não há como viver esta vida de maneira saudável, senão na dependência de Deus. É para isso que eu e você fomos desenhados. Qualquer coisa fora daí é antinatural. E vamos ter colapso. Vamos ter estresse, vamos ter quebra, vamos ter fadiga do material, externo e interno. O que acontece nos nossos dias? Estão tentando nos convencer que a ansiedade é algo normal. Já viu gente, não? Não é. O crente não se conforma com a ansiedade, amém, irmãos? Por quê? Porque a ansiedade é querermos tomar para nós decisões, escolhas e o controle que nós não temos. Ansiedade é suspeitar da providência divina. São aquelas situações na vida quando a gente diz: olha, essa aqui não sei não, eu acho que Deus vai me deixar só nisso aqui. Eu acho que eu vou ter que dar um jeito. Pronto. Você perde o sono, ou você dorme demais, ou você para de comer, ou você come demais. Isso começa a tomar a sua vida, a sua mente. Isso começa a fazer o sentido da sua existência. E há uma turbulência lá no seu coração. Ansiedade é desconfiar da providência de Deus. É suspeitar da providência de Deus. Mesmo que comece com uma suspeita pequena. Suspeitar da providência de Deus é não crer em Deus.
Não crer em Deus é incredulidade. E incredulidade é pecado. Mas, Senhor, o que fazemos com a nossa ansiedade? Já que ela frequentemente comparece. O apóstolo Paulo diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Vamos tirar um princípio daqui bem prático. Nada justifica a minha ansiedade. Vamos lá? Nada justifica a minha ansiedade. Mais uma vez. Nada justifica a minha ansiedade. Eu sei que enquanto você dizia essas coisas, algumas coisas vieram à sua mente. Algumas coisas vieram à sua mente e você quis criar uma exceção aí. Dizendo, não, mas isso aqui se justifica que eu esteja ansioso. Eu digo isso porque também a minha mente frequentemente vem algumas coisas que eu quero como cláusula excetiva. Às vezes eu digo, Senhor, tu sabes que eu estou ansioso por causa da tua causa. Senhor, tu sabes que eu estou ansioso por causa do teu rebanho. Senhor, tu sabes que essa ansiedade é santa porque é por causa da tua igreja. E Deus faz ecoar na minha mente esse princípio. Nada justifica a ansiedade. Porque a ordem é: você não vai ficar ansioso por coisa alguma. Clame ao Senhor para ajudar pessoas também a lidarem com as suas pressões internas, com os seus medos internos, com a sua ansiedade, dizendo: tem jeito isso. Deus se preocupa conosco. Que Deus construiu você, não para você levar esse tipo de vida que está sempre em risco, mas Deus construiu você para que você tenha uma estrutura de segurança interna, íntima, que venha dele. Deus construiu você para depender plenamente dele, porque só isso é vida verdadeira. Clame ao Senhor por paz, paz, paz e paz. Clame ao Senhor pelos recursos da administração. Nós que fomos feitos seres inteligentes, os recursos da administração da mente de Cristo em nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, irmãos.